Oi, 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 galera, oi, galera, oi, galera. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Vamos correr em volta do próprio rabo? Quem sabe o Bagé e eu aqui, nós fizemos um programa corneteando um ou outro. Aí o Bagé diz, porra, tem jogador te processando por parcela de 30 mil que não foi paga. É, mas eu não tenho transfer ban, gurizada. Eu tô preocupado, Bagé. Eu tô realmente preocupado com os rumos do futebol do Rio Grande do Sul. O Gabriel Pensador tinha uma música, essa é a dança dos desesperados. Quem ainda não dançou, É, tá na hora de aprender. Essa é a dança dos desesperados. Amanhã, como é que é? é, Não sei o que, pode ser você. é. Cara, é surreal. O Grêmio consegue. Bom, o Grêmio outro dia negociava com o Cuiabá. O Grêmio já vendeu o PP pro Vitória. Só que o Grêmio comprou do Cuiabá e não pagou o Cuiabá. Aí são 700 mil, que pra futebol é dinheiro de pinga, né? Aí o Grêmio ofereceu um parcelamento. E aí o presidente, não, pode ser parcelado. 20 vezes de 30 mil. Meu Deus Aliás, do 20 céu. vezes de 35 mil. Aí o cara disse, não, não. Pô, 20 vezes 35 não tem como, né? Pensei que ia quebrar em 3, quem sabe 4 vezes. E depois a gente vai falar também, tem esse problema do Inter, mas falar do transfer ban, né? O Grêmio sofreu um transfer ban por não pagar. E aí que eu me indigno muito, Baldaço. Porque é uma coisa assim, pô, tu criou uma dívida, tu fez uma dívida, tá? E tu não conseguiu pagar. Tá, é errado, mas tu compreende, o cara se atrapalhou. Acontece, Mas tu acontece. imagina, eu e tu, vamos lá, a gente é contratado para fazer uma publicidade. Por algum motivo, a gente combina que esse dinheiro vai entrar na minha conta. Aí os caras, ó, vou pagar 10 mil, 5 mil pro Bagé e 5 mil pro Baldaço. Ó, Bagé, entrou os 10 mil na tua conta, repassa pro Baldaço. Aí eu não repasso a tua parte e Não gasto os 10 existe. mil. Não existe. Cara, Isso o não é, transfer ban isso, do Grêmio é isso. isso não é falta de dinheiro, isso é desleixo, isso é irresponsabilidade. É, cara, Vem não cá, no é. Internacional tem duas coisas importantes hoje. Primeiro, um Magrão, ex-jogador do Inter, ex-dirigente do Inter, que conhece todos os jogadores do vestiário do Internacional e tem muito amigos lá. O Magrão deu informação hoje nos donos da bola de que tem mais 2 meses de salário atrasado. Que o Inter nega, veementemente, mais 2 meses de salário atrasado. E a informação na tarde de hoje, ou de ontem, porque já passamos da meia-noite, do Lennon Haas, que é um jornalista identificado com o Internacional, citando vários jogadores que entraram com processos trabalhistas contra o Internacional. O que até não é absurdo, processos trabalhistas de ex-jogadores com a dupla Grenal, Sim, só que aí tu vai acontece. pro teor. Só que aí tu vai pro teor. Eu sou do tempo que entrava o Zinho na justiça contra o Grêmio por uma dívida de 6 milhões de reais, Isso. coisas desse tamanho, né? O Internacional fez um acordo com um jogador chamado Lisiero, lembra? É, Do o São Lisiero. Paulo. Fez um acordo em que ele, Internacional, precisava pagar 30 mil reais por mês. 30 mil por mês. E não cumpriu. E alegou no processo estabelecido pelo jogador pelo não cumprimento do acordo. O Inter alegou pandemia. O Inter citou a pandemia de 2020 e 2021. Cara, é um troço absurdo, porque isso é desorganização, isso é desleixo. Bagé, o Grêmio está sofrendo um transfer ban, que por si só é um grande problema pelo que ele significa e pelas suas consequências. Mas a imagem do clube, cara, por uma ninharia que no futebol é troco de bala. Onde é que a dupla Grenal vai chegar, cara? Para que caminho nós estamos indo? O Grêmio ainda tem o frescor de uma nova direção, que imagino vocês estejam É. pensando que tudo possa ser diferente, mas sem convicção nenhuma. O Internacional não tem isso, cara. Essa gestão é cada dia sai um esqueleto do armário, Bagé. Cada Mas, dia sai um esqueleto do armário do Internacional. mas o Grêmio vai passar por isso, viu? No outro dia até eu conversei rapidamente com o presidente do Dorico para tentar checar uma informação. Falei para ele: olha, o senhor se prepare, o senhor já tem os cabelos brancos, vai cair um pouco deles então, porque é sempre pior do que se imagina. Mas sabe que esse negócio da grana, eu lembro que quando eu fui trabalhar como presidente da SEG, teve um determinado período lá que chegou para mim uma cobrança da ASEB, que é a Associação dos Hum, Cronistas Esportivos Brasileiros. sim. E, por exemplo, a Federação Gaúcha de Futebol, quando tu vai vender um jogador, a documentação ela tem que passar pela Federação Gaúcha, que vai passar para a CBF, que vai passar para a Confederação Sul-Americana, que vai passar para a FIFA. E cada uma dessas federações, elas funcionam como se fossem cartórios e tem uma taxa de administração, um percentual do negócio que fica ali. E é praxe isso. Então, não podia ter dívida com a SEB, porque quando eu, a SEG, cobro a tua carteira,
já tem um percentual que fica para a SEG e o resto tem que ir para a SEB. Eu não posso ter dívida com a SEB. Porque, na verdade, eu tenho que trabalhar com aquele valor que me pertence daquele, que é o que fez o Grêmio. O Grêmio emprestou o Arezzo. O Arezzo só dá dor de cabeça pro Grêmio. O Grêmio foi lá, pagou uma bala, mais de 3 milhões de dólares pelo Arezzo. O Arezzo chegou, decidiu que ele não ia jogar mais no Grêmio. Até errar pênalti de forma proposital, ele errou. Né? Aí, beleza, empresta ele pro Penharol. Só que o tipo do empréstimo tem 50% que é pro River Plate do Uruguai, que é detentor desse direito do Arezzo. Uhum. Então, o Grêmio recebeu um valor de aproximadamente 300 mil euros do Penharol. Pô, é simples, né, Baldasso? Bateu os 300 mil, senhores, ó, 150 mil é nosso, 150 mil já passa pro River. Não foi repassado pro River. E aí, eu vou pra nota, pra te ter uma noção, tá? A nota que o Grêmio emitiu agora no final da tarde desta terça-feira, um comunicado. O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que atua para regularizar nos próximos dias o valor devido e que, portanto, a medida informada pela FIFA não deverá ter efeito prático. Ou seja, olha que coisa bonita, não vai ter efeito, sabe? Transformando uma tragédia em coisa boa. O clube esclarece que a pendência relacionada à parte do pagamento por um de seus atletas decorre da inesperada perda de receitas recentes e se trata de uma situação pontual. Ou seja, a culpa é da Alfa que atrasou o pagamento. É claro que isso atrapalha o Grêmio, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os caras assumem um clube do tamanho do Grêmio e do Inter prometendo gestão. Isso aqui é a prática oposta da gestão. Ó, estamos correndo, não usa esse termo, tá? Mas estamos correndo para regularizar nos próximos dias o valor devido. Ou seja, é uma medida informada pela FIFA que, como a gente vai pagar, não vai ter. Já teve o efeito prático. Mas o nome do Grêmio está em tudo que é notícia, como o Grêmio não podendo pagar. Como é que o Grêmio me diz que não tem efeito prático? O que é o efeito para o Grêmio? O que é o efeito para o Grêmio? Tem efeito pior do que a imagem do clube sendo retalhada? A mesma coisa é o Internacional. O Internacional foi denunciado à FIFA pelo Independiente na Argentina por uma dívida de 100 milhões de reais. De 100 mil reais. Vem cá, cara. O Internacional, Bagé, o Internacional trouxe o Carboneiro emprestado. E aí o Racing cobrou 300 mil reais pelo empréstimo. E aí estavam fazendo a negociação do fechamento de contrato e tal. E aí o Racing, ó, nós estamos... Tipo, sabe quando tu compra um apartamento que tu tem que dar um sinal? Claro. Tem que dar um sinal para assinar, para minuta, aquela primeira... Como é? O Aras. Antigamente se chamava de Aras. Para amarrar o negócio. Então o Racing pediu um sinal de 60 mil dólares. E o Internacional pagou 60 mil dólares de sinal para começar o negócio. Tá bom, liberamos o Carboneiro e agora, né, tem os outros 240. O Inter só pagou o sinal. O Inter só pagou o sinal. E tu sabe qual é a cara de pau? O Internacional começou conversa com o Racing para comprar o Carboneiro. O Inter não pagou o empréstimo dele. Tu imagina o Inter tentando um parcelamento do Carboneiro com o Racing. Cara, é inacreditável, Bagé. É inacreditável, cara. Vai ter que ter... É que assim, os caras não querem, né, que faça isso. Porque se o futebol fosse sério, ou pelo menos ele merecesse esse termo chamado de profissional, isso é simples de resolver com a CBF. Cria o mesmo mecanismo dos carros. Como é que tu pode comprar um carro ou vender um carro e tu encontrar problema de documentação? Alienado. Só se tu comprar em picareta. Porque se tu comprar no vendedor sério, numa loja séria, o cara vai fazer um raio-x, vai dizer, olha só, esse documento aqui, o fulano agora eu tô ligando porque o Beltrano tem que dar baixa, o ciclano tem que assinar. Não tem como tu vender um bem que ainda não te pertence. A menos que eu compre o teu carro, te prometa pagar e tu diz assim, Bagé, pô, tu é meu amigo, então já vou passar pro teu nome e tu me paga amanhã. E aí amanhã eu não te pago, eu vou ser vigarista contigo, mas é a única forma. Enquanto tu não receber, tu não dá o documento. Tu não dá a baixa do carro. Cara, vai ter que ser isso. E outra, a galera às vezes foca muito que a gente tá falando, Bagé, mas o Grêmio... Não é Grêmio, é Inter, é Palmeiras, todo mundo criou isso, cara. É surreal. O futebol, ele passa uma imagem completamente negativa.
sabe? De falta de credibilidade. Como é que tu vende um jogador ou negocia um jogador que tu ainda não pagou? Outro dia, isso já aconteceu no Grêmio, mas teve recentemente uma discussão numa das reuniões do Conselho Deliberativo do Inter, em que eu acho que foi o presidente Barcelos, disse para outro ex-presidente, mas eu que paguei o Nico Lopes por ti. Mas, cara, é o mesmo clube, sabe? Não sou eu ou tu. Cara, é tu limpar a imagem do clube. Pelo Sabe? amor de Não Deus, tem... Cara, Meu, não tem sentido. são várias camadas de análise nisso. Porque não é só a falta de dinheiro. Porque senão daqui a pouco vai aparecer o Barcelos em público e dizer temos que discutir o fair play. Nós estamos devendo, mas o Flamengo ganha 1,5 bilhão de receita por ano. Por isso, não duvida que daqui a pouco façam isso. Que o problema do Internacional é que não tem a receita do Flamengo. Mas é que tá. É que tem uma coisa, até o dia que o presidente Barcelos levanta essa lebre, ou ele se equivocou, pensou algo e disse outra coisa, porque o fair play financeiro, ele vai proteger cada vez mais o Flamengo e o Palmeiras. Porque Exato, quem não porque entendeu, eles pagam tudo em dia, cara. O fair play financeiro é simplesmente tu não gastar mais do que tu arrecada. Como eles arrecadam muito mais, a nossa camisa, ô Baldasso, a do Grêmio agora tem um processo de estar rompendo com o patrocinador, né? O Inter parece que vai continuar. A dupla Grenal, cada um ganha 50 milhões por ano, tá? 50 milhões, e eu acho que é uma boa grana. A camisa do Palmeiras recebe 160 milhões de um concorrente. A do Flamengo, 200 milhões. Tu sabe o que é? O Flamengo recebe 2 anos de Inter e Grêmio somados. 2 anos seguidos, o Flamengo recebe num ano só. Velho, se o Transferban, da maneira como o Transferban prega... se o fair play financeiro for implementado da maneira como ele foi originalmente construído, o Inter estava banido. Claro. O Internacional não poderia mais comprar nem vender ninguém. Não poderia comprar nem vender ninguém. Aí o presidente do Inter, primeiro, é um desconhecimento, porque uma coisa é o torcedor, né, que não tem conhecimento, chegar aqui e dizer fair play financeiro, imaginando que seja só aquela coisa do o Flamengo tem muito mais dinheiro, não pode poder contratar igual o Inter na mesma coisa. Não, isso não é fair play financeiro. Fair play financeiro é responsabilidade financeira. Fair play financeiro é um clube que não paga uma parcela de 30 mil reais no acordo com o jogador, não poder contratar um jogador enquanto não pagar isso. Vem cá, cara. Tu sabe que em cima disso tudo, por exemplo, mais cedo a gente estava fazendo o The Tarde, que é o meu programa ali das 4h30 da tarde, que o Charlie Veloso apresenta, e aí a gente bateu muito que saiu esse Transferban durante o programa ali. Cara, teve lá uma meia dúzia de gremistas. Bagé, que de serviço tu faz? Um dia antes do jogo do Grêmio. Cara, essa é a pior parte, sabe? A galera não entende que o que a gente tá fazendo é querendo um clube, seja Inter ou seja o Grêmio, que volte aos trilhos, Baldasso. Hoje, quando a gente olhar, sabe aquela história de que às vezes a gente não quer enxergar? O torcedor do Grêmio e do Inter hoje, da dupla, ele não quer enxergar. Porque se eu e tu pararmos para pensar friamente, sabe o que a gente vai disputar eternamente? O Grenal do Campeonato Brasileiro, ou da Copa do Brasil, e o Gauchão. Porque hoje nós não temos como bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. A gente não tem como bater de frente atualmente contra o Mirassol, Baldasso. O Mirassol é uma célula pequena do futebol brasileiro que criou uma estrutura e decidiu assim, eu não vou ter dívida, eu vou fazer um campeonato para ficar na Série A, eles estão indo para a vaga direta de Libertadores, fazendo um futebol muito melhor que o nosso. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro, que estão fora do centro São Paulo e Rio de Janeiro, e Atlético Mineiro e Cruzeiro, historicamente, ou estiveram parecidos ou atrás da dupla Grenal, estão hoje quilômetros de distância na frente da dupla Grenal. Eu não estou falando do Flamengo e do Palmeiras, eu estou falando do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. O momento é de alerta total, porque nós não estamos aqui, é muito importante que as pessoas saibam disso. Porque a primeira coisa que todo mundo vem aqui nos recados é dizer o seguinte, tem que virar SAF. A solução é SAF, do tipo, coitadinhos. Não deu, os coitadinhos não conseguem porque eles não têm o dinheiro da SAF. Parem com isso, parem. Isso sim é um desserviço. Gurizada, nós estamos falando de gestão, de incompetentes que levaram o Inter e o Grêmio a este ponto. O presidente Alessandro Barcelos gastou 200 milhões de reais do começo de 2024 até agora contratando. Isso não é falta de dinheiro, isso é desleixo, é incompetência e é irresponsabilidade, Bagé. E tu vê que o processo de gestão é simplesmente tu ir lá, contratar, no caso do Inter, né, com o presidente Barcelos,
dar o all-in, como a gente fala no poker, vou apostar tudo que eu tenho, sem medir a consequência. Tá, vou apostar tudo que eu tenho, beleza? Tá, mas e como é que eu faço se eu perder? Como é que eu faço para recuperar tudo isso? Sabe? Então é uma coisa completamente incoerente. E mais, a SAF, ela leva para um. Tu vê que. Olha que coisa maluca isso, tá? A SAF do Vasco, o Vasco teve que entrar na justiça para tentar se livrar. Agora está em recuperação judicial. Outro dia estava o Valdir, que é um jogador que atuou no Vasco lá nos anos 90, estava reclamando, porque para ele poder entrar nessa fila de credores do Vasco, de gente que tem a receber dinheiro do Vasco, ele teve que fazer um acordo em que ele abriu mão de alguns milhões. Ele criado no Vasco. Aí tu pega, por exemplo, tá? Esse Vasco da Gama, ele melhorou recentemente depois de se livrar da SAF. Mas agora tem um problema gigantesco para poder... Claro. O Pedrinho queria ser presidente do Vasco. Quando ele assumiu lá, ele viu que ele tinha uma coisa que ele podia fazer. Ele podia cuidar da parte dos esportes aquáticos do Vasco. As piscinas do Vasco, ele podia escolher qual é o cloro que ele ia colocar. No resto, ele não mandava ver nada. Então, a SAF, no Brasil, eu acho que ela é um grande complicador, Baldassi, porque, cara, a gente trabalha pra caramba e nós mudamos uma condição de trabalho nosso e de vida. Tá? Cara, a gente trabalha demais, né? Ninguém aqui tá milionário, mas nós mudamos a nossa condição de vida. Em vários momentos da nossa vida, tinham negócios que tu não queria nem saber o que tu tinha que fazer. Tu só queria que o cara te dissesse, beleza, tá fechado contigo, Baldassi. Ó, a partir de agora eu vou te pagar esse valor e tu ia fazer 58 vídeos por dia porque tu tava no desespero. Claro. E a SAF é a dor da fome. A SAF é o clube chegando e não me interessa, daqui que eu vou assinar, eu só preciso que tu pague as minhas contas. Esse é o perigo, cara. Tu sabe que eu costumo dizer o seguinte, até para virar SAF tu tem que estar organizado. Tu tem que estar minimamente organizado e minimamente saudável para virar SAF. Porque se tu vira SAF porque tu quebrou e tá desesperado, tu te ferra. Por exemplo, o primeiro grande caso no Brasil foi o Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha mais o que fazer. O Cruzeiro estava desesperado, jogando a Série B, transfer ban a cada 15 dias, quebrado, completamente quebrado. Virou SAF com o Ronaldo Nazário e evidentemente ajudou, melhorou e tal. Sabe por quanto, vocês que estão em casa, você sabe por quanto que o Cruzeiro foi vendido pro Ronaldo Nazário? 400 milhões de reais. 400 milhões de reais é um valor inferior do que da venda do Vitor Roque para o futebol do exterior quando ele saiu, do Atlético Paranaense. Deram para o Ronaldo Nazário Clube. Deram. Depois, graças a Deus para o Cruzeiro, apareceu um apaixonado multibilionário lá, que é o Pedrinho, e as coisas se recolocaram, mas poderia não ter acontecido. Então, na condição que o Inter está hoje, velho, eu tenho muito medo de virar SAF entregando a alma. Recebendo uns pila e entregando a alma. Então, esse negócio de SAF tem que tomar muito cuidado. E que bom que venderam pro Ronaldo. É um cara sério, né? Que chegou ali, criado no Cruzeiro, tinha uma gratidão com o clube, ganhou dinheiro, ele mesmo conta, né? Que ele vendeu por muito mais pro Pedrinho, mas aí é pelo lado empresarial dele. Mas tu vê, e se tu vende pra um cara que não tem muita noção? Eu vou te dar um exemplo do Botafogo, cara. O Botafogo, em pouco tempo, a gente vai ver o estouro da SAF. É porque o que fez o Textor, né? Ele tomou conta do Botafogo, disse, cara, esses caras não ganham nada há muito tempo. No mesmo ano ele ganha um brasileiro, uma Libertadores. Cara, ele pode fazer o que ele quiser. Agora já começou... Cara, mas não tinha todo o dinheiro do mundo? Como é que eu não tô disputando o título de novo em condição de vencer? Aí ele pega um jogador que... Aí ele pegou o Almada ficou 3 meses no Botafogo e deu um título pro Botafogo. Aí daqui a pouco ele disse, não, mas é que ele tava aqui só pra me dar esse título, agora eu vou levar ele lá pro meu clube da França. O Luiz Henrique, jogador de seleção brasileira, tava no Botafogo, foi vendido pro clube da Rússia e o dinheiro entrou no caixa do clube da França. Sabe? Então tu não tem... O presidente do Botafogo ninguém sabe quem é. E ele não deve saber nada do Botafogo. Ele só sabe as cores do Botafogo. Então esse é o problema. Eu acho que tem um pouco assim de conservadorismo exagerado da nossa parte, que é natural do nosso povo, né? Do gaúcho, esse orgulho, aquela coisa, não, ninguém toca, ninguém vai comprar. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque recentemente, quando o Marcelo Marques tava naquela aura maravilhosa que, cara, pô, o que o torcedor do Grêmio viveu esse ano, nessa expectativa do Marcelo e depois da desistência, 2 desistências, carrossel é algo assim, de emoções. É algo surreal, cara. Porque eu lembro de conversar contigo e tu tava preocupado com a forma que provavelmente o Grêmio ia fazer um time, porque o Marcelo ia fazer time. O Marcelo, se tivesse que tirar dinheiro do bolso, ele ia tirar e depois ele ia ver como é que ele fazia. Mas a gente tá falando de um cara que tinha X milhões para botar no Grêmio a perder de vista. E com uma situação que ele sabia exatamente como é que ele ia recuperar isso.
Só que o Marcelo disse uma coisa na primeira sabatina que eu fiz com ele. Marcelo, por que tu resolveu ser candidato a presidente do Grêmio? Ele disse assim, porque talvez se eu não entrasse agora e se eu não ganhar a eleição, não tenha uma próxima eleição. Então isso assustou, mas ao mesmo tempo tranquilizou porque ele estava entrando. Mas agora, a partir do momento que ele desistiu, volta todo o problema de novo. O Grêmio está devendo. Qual o problema? Só para o seu Celso Rico, o Grêmio deve mais de 100 milhões. E outra coisa, o processo de SAF, ele é muito prematuro, inclusive em discussões em Inter e Grêmio. Inter e Grêmio não tem nada sobre SAF. Não tem modelo, não tem estudo. Inter e Grêmio não tem nada. Até a semana passada, em reunião do Conselho Deliberativo do Inter, um comitê desaconselhou falar em SAF no Internacional. Então, assim, velho, tu que acha que SAF é a solução de tudo, tu aí que tá assistindo que acha que SAF vai 2 caminhões vão parar na frente do Beira-Rio e 2 caminhões vão parar na frente da Arena, vão levantar a caçamba e despejar dólar. Não tem dinheiro grátis. Não é isso. Não é isso. Grátis. Não é, neste momento, não é a solução. Neste momento é cobrar gestão. O presidente Guerra e o presidente Barcelos fizeram, e o Barcelos ainda está fazendo, administrações danosas, nocivas e talvez definitivas em Grêmio e Internacional. Só que aí a gente entra num outro ponto, tá? Que é o que mais me incomoda e cada vez ela tá mais nociva, que é a política de clube. Porque a política de clube... Outro dia eu tava conversando com um amigo, ele me disse um número que eu me apavorei, sabe? No Grêmio, eu não parei pra contar. Mas ele me disse que seguramente tem mais de 30 movimentos políticos no Grêmio. Meu Deus, no Inter não. A gente tem alguns atuantes, né? Que tu vai ter lá, tu vai chegar em 7, 8. Mas eu me apavorei, que eu calculava uns 20. Ele disse, não, seguramente tem mais de 30. Beleza, cara, eu acho que tem espaço pra pluralidade de ideias. Eu acho até que tem, sabe? Daqui a pouco até ali, assim, né? Não pode ter 30 ideias diferentes. Também acho não que pode ter 30 ideias diferentes para o clube. Não pode ter. Mas por isso que eu prego muito, não vai acontecer, tá? O Conselho Deliberativo ele tinha que ser reduzido. Porque cada vez aumenta a vaga no Conselho e cada vez vai aumentar a estrutura dos movimentos políticos. Por quê? Porque se tu pegar um ponto assim, ó, como é que tu não analisa uma situação... Vou pegar o caso do Grêmio. Presidente Romildo assume o Grêmio. Aí ele vai lá, diz, opa, acabou aqui, Marcelo Moreno ganhando 500 pau, Zé Roberto terminando carreira ganhando 500 pau, Barcos ganhando 600, não, só um pouquinho. Agora é o seguinte, ó, vamos desmanchar esses contratos aí, vamos botar esses caras pra jogo e agora quem chegar aqui é 170 mil de salário. Aí, um empresário chegou pro Filipão e disse assim, Filipão, isso 2014, depois da Copa do Mundo, Filipão, o Ricardo Oliveira voltou do mundo árabe, tu viu aí? Tá empilhando gol no Santos. Ele, não, tô vendo, tá fazendo gol pra caramba. Cara, ele não quer ficar aqui. Ele acha que já bateu no teto aqui. E seguinte, quem sabe botamos ele no Grêmio aí, cara. Aí ele disse assim, tá, mas eu tô com uma dificuldade aqui, cara. O presidente botou um teto. Aí ele disse, tá, mas o que dá pra pagar? Dá pra pagar 250? O cara, não, 150. Pá, 150 não tem como, Felipe. Mas vou falar com ele. Aí o cara liga pro Filipão e diz assim, Filipão, cara, eu consegui reduzir ao máximo, ele não queria. Mas, cara, vamos botar 170 e mais alguns gatilhos. O Filipão, deixou 20 mil, vou falar com o presidente. E o presidente disse assim, não, é 150, Filipão. Porque eu preciso botar essa regra pra todo mundo, porque senão eu não vou ter disciplina. Eu preciso ter essa disciplina. E o Ricardo Oliveira não veio por causa de 20 mil reais e mais alguns gatilhos. Quando vazou isso, pau no presidente, o que ele tá pensando? Vai transformar o Grêmio não sei o quê. Daqui a pouco, aí descobre o Jeromel e descobre não sei quem, fulano, Beltrano, virou aquele boom. Aí uma base bem administrada, a base do Grêmio vendeu na gestão do presidente Romildo 500 milhões limpos. Se tu botar os penduricalhos de empresário, vai a 750 milhões. Cara, é $500 milhão, Baldassi. Era um jogador a cada 6 meses. Era um guri a cada 6 meses. E só negócio grande. É Barcelona, futebol italiano, futebol alemão, não era nem leste europeu. Aí tu pega dali... Bom, aí tem um erro do presidente, porque o presidente, imagina, fez essa administração maravilhosa, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, eu vou ser governador de estado. Teve uma época que eu dizia, ainda lá na Rádio Grenal, se o presidente Romildo for candidato numa eleição dentro do Inter, ele é eleito. Eu votava nele. Naquela época eu votava nele. Porque ele virou um fenômeno, sabe? Pô, esse é o cara que o Koff... Pô, o presidente Koff tinha razão. Era esse cara que tinha que chegar. Só que daí ele se perdeu, entregou a chave da arena pro Renato e para todos os dirigentes. Bom, deu no que deu. Mas isso prova, Baldassi, que é possível fazer. Claro. É possível fazer. E hoje, as duas gestões, a única diferença é que a situação do Inter ela é pior que a do Grêmio. Mas se a gente comparar crescimento de dívida, elas são terríveis. Claro. A do Inter é pior.
Mas é Bagé, muito ruim o que o Grêmio fez. Em 2002, o Fernando Carvalho assume o Inter quebrado, destruído e Sim. sem jogador com contrato. Só o Fábio Luciano, que era zagueiro, tinha contrato com o Internacional. Tu imagina tu receber um clube sem dinheiro, com dívida e sem jogador para jogar. Não tinha nada, não tinha nada. No primeiro ano, o Fernando Carvalho quase cai, porque ele teve que trazer um time só de jogador emprestado, que em agosto já estava todo mundo pensando em ir embora. 4 anos depois, o Inter foi campeão do mundo, cara. Mas 4. aí. 4 anos Só que. depois, com o Inter com 100 mil sócios e um clube com superávit em tudo. Gente, isso é gestão. Parem Só de que. achar que só SAF resolve. Eu ainda acredito em dirigentes competentes, Aí é que cara. tá. É que a gente tem que bater nessa tecla, porque, primeiro, tá? Eu lembro que lá no sala de redação tinha muito esse debate e o Potter concordava. Eu disse, cara, o Flamengo, que já na época era muito estruturado, se tu botar um incompetente lá, ele arrebenta o clube. Em O 2 anos. Palmeiras arrebenta o clube em 2 anos. Mas Então não é o SAF, é Bagé, gestão. Bagé, no final de 2014, o Inter era um clube rico. Final Claro. de 2014, o Internacional era um clube rico do futebol brasileiro. Rico, rico. O Internacional contrataria quem ele quisesse contratar. O Vitório Pífero, em 2 anos, destruiu o Internacional. Isso, o Bagé, isso vale para o armazém aqui da esquina. O Claro que armazém sim. aqui da esquina, se ele tiver 30 anos, for um armazém consolidado e botar um cara lá que mal administrador, em 2 anos ele quebra o armazém, cara. Fizeram isso Mas com o é. Internacional. E tu viu que tem algumas coisas que elas vão caindo por terra, né? Porque primeiro se diz assim, o dia que chegar nos 100 mil sócios, pá, salvou a lavoura. O Inter tem 100 mil sócios há muito tempo, o Grêmio Há passou de muito 100 mil tempo. sócios há muito tempo. É. O Grêmio agora com a questão da arena, então ficou escandaloso o negócio, porque era assim, a arena não é nossa, né, cara? Aí a gente não pode fazer promoção, não pode fazer algo interessante. A arena é nossa, e outro dia teve reajuste de ingresso. Então, os caras não conseguem aquilo que é prometido. É por isso que é irritante tu ver. Tu vai ver agora ano que vem, que vai ter eleição no Inter. Os caras vão começar. Profissionalização total do futebol profissional. Nós estamos em 25 para 26 e nós estamos falando de profissionalização de clubes que são referências Cara, na América do Sul. Sabe? pelo Então amor de são, Deus, cara. são sempre as mesmas justificativas. E aí tu consegue como? Tu aumenta o valor de ingresso, tu aumenta o valor do cachorro-quente, tu aumenta o valor da mensalidade, não adianta mais lotar o estádio, tu não tem gestão pra trazer o torcedor. Cara, a gente não tem mais estádio lotado, Baldasso. Os estádios da Arena e do Grêmio e no Beira-Rio, no Inter, eles não estão lotando nem na final do Gauchão. Vai bastante gente, mas não chega a superar a lotação. Não, É surreal, cara. E aí a gente olha como pra Palmeiras e pra Flamengo. é É difícil. só por olhar, cara. Bagé, eu tenho hoje o Jornada Esportiva para acompanhar. Me chama de otário de novo, que nem tu me chamou, bobalhão, esses dias. Que hora que é o. Tá, mas é que assim. Mas aí tu vai acompanhar quem hoje? Os dois. Vitória, o jogo do Vitória com o Palmeiras é antes e depois tem o jogo do Santos com o Mirassol. Jornada começa às 6 da tarde e termina à meia-noite. Ah, mas Loucura o total. Vitória com o Palmeiras eu acho que dá Não, bom. esse Ali dá o bom. Palmeiras passa, Esse tá? dá bom, mas é de novo, se o Vitória perde pro Palmeiras e deve perder, e o Inter ganha do Ceará, acabou o rebaixamento, que abre 5 Eu, pontos. se Mas eu só não que me não vai, engano, eu não confio que vai fazer isso, né? se eu não me engano, o Neymar tá fora do jogo contra o Mirassol. Não sei, não sei, não sei. Eu tinha visto alguma coisa. E aí enfraquece sensivelmente o Santos. Mas cara, o grande problema é quando tu chega neste momento, entendeu? E mais, aí tu vai pra quinta-feira, se tu perde pro Ceará, não adiantou nada o que aconteceu em paralelo, Nada. entendeu? Mas é o que Esse tem é o complicador. acontecido. É o que tem acontecido. Os resultados Ceará, paralelos por hein? vezes acontecem. Ceará. Não. É o que Ô, eu dizia Bagé, outro dia com Fortaleza. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo. Bagé, o Internacional é a zebra contra o Ceará na quinta-feira. Dói dizer isso. O Ceará é muito favorito contra o Internacional. O Ceará é muito favorito contra o Internacional. É triste ter que te É dizer isso, surreal, mas cara. é isso. É surreal. E aí tu não fica. Cara, não se tem perspectiva. Aí vai virar o ano agora, o Campeonato Gaúcho, a gente diz: não, mas o Gauchão não pode dar bola. Como é que tu não vai dar bola pro Gauchão? Se é só o que a gente consegue disputar hoje em dia. Foi o Galego, né? O técnico, Ah, no início da década de 70, o Galego treinava uma equipe do interior do estado e eles estavam brigando com a dupla Grenal. E aí o Galego, técnico, que foi um maravilhoso técnico do interior do estado do Rio Grande do Sul, ele disse: eles têm que brigar mesmo, é o único título que eles podem ganhar. E naquela época era, porque o Inter e o Grêmio não tinham ganho nenhum título nacional ainda. e Será que voltou a nós ser. estamos voltando a isso? Será que nós estamos Aliás, voltando a isso? já vai bater o gongo aí, mas eu vou mandar um grande abraço para toda a família do Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, né? Que acabou nos deixando nesta O terça-feira. Chapinha. Chapinha, tava com 85 anos. Ah, o E, pô, foi Chapinha o nos cara que deixou, me levou pro cara. rádio.
Conheci ele na época fazendo curso na FEPLAN, Pô, para poder depois ir pedir emprego por aí. Eles disseram, não, vem cá que eu vou te apresentar pro REC. Figura querida, figura Querido histórica demais. do futebol gaúcho. Foi um dos primeiros preparadores físicos do Isso. futebol gaúcho Não, lá os anos atrás. 70 ele estava ali. Ele foi auxiliar depois do Falcão lá nos anos 90 na seleção brasileira. E em 92 ele monta o Palmeiras, que depois chega a Parmalat e aí fica o Luxemburgo para ganhar bicampeonato brasileiro e paulista, 93, 94. E o estádio que o Inter ganha o Mundial, o Yokohama lá Stadium, e que a seleção brasileira foi pentacampeã em 2002, ele vai pro Yokohama na época, em 92, e ele ajuda a escolher a grama daquele estádio. E aí ele contrata 3 jogadores do Palmeiras, o clube tinha muito dinheiro. Ele leva o César Sampaio, o Zinho e o Evair para jogar lá no Japão. Esse era o tamanho que tinha o Chapinha. O Grêmio Show, né? Do final da década de Show 80 era dele. O Grêmio Show de 88 era do Chapinha. Com o Cristóvão Borges, que era o grande craque do Grêmio naquele time. Que Deus o tenha aí pro Chapinha. Valeu, Baldasso. Falamos depois. Tchau. Tchau.